Estamos iniciando e aqui tudo é ao vivo pela Dr. Play, com certeza, informações diferenciadas que transformam e que salvam vidas. Esse é o podcast Mais Vida, que é a apresentação de Fábio César, e sempre lembrando todas as redes sociais nesse momento ativas com esse princípio de levarmos e de salvarmos vidas. Portanto, o YouTube em Dr. Play Saúde transmite neste momento, agradecendo sempre a todos, e também o pós-programa que viraliza e que continuamos salvando vida. Estamos no âmbito do Outubro Rosa e não poderia ser diferente, até porque é um trabalho muito constante, muito assíduo que fazemos, e eu tenho a meu lado, eu posso dizer, uma amiga, uma excepcional mãe, uma grande médica, professora também e mastologista com várias especializações, a doutora Ana Tereza Uchoa. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está no podcast Mais Vida. Bom dia, muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui e poder, nesse mês de Outubro Rosa, conversar um pouquinho sobre a conscientização do câncer de mama. Doutora, eu sempre sou muito atento, às redes sociais, me refiro nesse momento às publicações, à luta da senhora nessa causa, e vejo isso com muita alegria, porque por muitas vezes a senhora tem informado, levando o que é necessário, a utilidade pública para todos. Portanto, eu já quero parabenizar, e sabemos que quando nos referimos, que será o caso, à amplitude dos aspectos do câncer de mama, temos que ser muito incidentes, verdadeiros e batalhadores nessa história, não é, doutora? Exatamente. Quanto mais a gente informa, Fábio, quanto mais a gente faz o que você está fazendo, levando a informação ao público, as pessoas começam a ter consciência do que é a doença, como é possível tratar, como é possível diagnosticar e assim chegar à cura do câncer de mama. Doutora, uma das coisas que eu vejo, já entrevistei, obviamente, outros e outras profissionais da área e até instituições que trabalham diretamente com a mulher, com a prevenção do câncer de mama. E uma coisa que eu vejo, é uma leitura minha, que esses grupos, essas organizações geralmente trabalham com muita dificuldade. Ou seja, faltam, no meu modo de ver, mais voluntários e recursos. É uma coisa impressionante. Eu já entrevistei algumas organizações com mulheres abnegadas que estão ali integralmente na causa, mas às vezes tem o quê? Que passar meses e meses para conseguir um outdoor, conseguir algum recurso para salvar vidas. E aí, doutora? Isso é verdade, viu, Fábio? Geralmente as pessoas que integram essas organizações foram muitas vezes acometidas pelo câncer, no caso de mama, e se entregam com paixão e com vontade de ajudar outras pessoas. Mas essa dificuldade é real, faltam recursos muitas vezes, elas, na medida do possível, trabalham dentro do que lhes é oferecido, mas é uma luta constante, né? A gente não pode parar, né? Adversidades a gente sempre vai ter, mas não pode parar. Verdade. Nós temos a primeira tela, doutora, câncer de mama, uma doença complexa e multifatorial. Quando a gente começa a pesquisar, naturalmente, a gente vê a veracidade dessa informação. Quer dizer, há toda uma complexidade que cerca, por isso que, no meu modo de ver, temos que ter cada vez mais a humanização e trabalhar com equipes integradas. Não é isso, doutora? Isso. A abordagem do câncer de mama, ela deve ser sempre multidisciplinar. Porque como a gente está vendo aí no banner, ela é multifatorial e, na verdade, a gente não tem ainda uma causa específica do câncer de mama. Todos os dias se estuda câncer de mama, todos os dias se estuda tratamento de câncer de mama e veja o quanto, Fábio, a gente avançou em tecnologia para diagnóstico e em avanços terapêuticos. Nós temos hoje drogas disponíveis para tratar o câncer de mama que são tão específicas que elas adentram o interior da célula e interferem em mecanismos intrínsecos celulares, uma coisa muito específica.
mas a gente ainda não tem a causa definida do câncer de mama. Por isso que ela vem aumentando na sua incidência. Então, quando a gente fala que ela é uma doença multifatorial, porque vários fatores estão associados como sendo fatores de risco, mas nenhum é o fator causal direto. Por exemplo, obesidade é um fator de risco. Sedentarismo é um fator de risco. Passar muito tempo sob um estímulo hormonal, aquelas mulheres que menstruam cedo demais e deixam de menstruar tarde demais, elas passam muito tempo com influência hormonal, aquelas mulheres que não têm filhos, mas são apenas fatores de risco e não uma causa direta. Por isso que é uma doença complexa. E aí, vale sempre, eu preciso me cuidar e fazer um diagnóstico precoce, já que eu não consigo identificar ainda a causa principal do surgimento do câncer de mama. Eu achei muito interessante as colocações da senhora, porque quando vamos olhar números, né, e sabemos que no Brasil tudo é praticamente subdimensionado, nós temos que, nesse caso, projetar até uma situação mais delicada, fala em um aumento em torno de 26% nos casos gerais de câncer de mama. E doutora, eu fiquei ainda mais preocupado que quando eles analisam estes aumentos, normalmente são ou se dão nos estágios 3 e 4, que são os estágios mais avançados da doença. Então, doutora, o motivo é de imensa preocupação, não é verdade? Muito grande, Fábio, porque se o diagnóstico é dado nas fases mais avançadas, no estadiamento clínico 3 e 4, a chance de cura é menor. Quando o diagnóstico é dado no estádio 1, a chance de cura do câncer de mama chega a 95%. Mas se eu faço um diagnóstico nessa fase estadio 3, estadio 4, que é quando já tem metástase à distância, a chance de cura é muito baixa. Então, eu não consigo diminuir o número de casos novos. Então, essa incidência ela aumenta, cada vez mais a gente aumenta. Então, há 3 anos atrás, nós tínhamos em média 50 mil casos novos estimados para o Brasil. Esse ano, mais de 70 mil. Então, veja como o crescimento ele é expressivo e é exponencial. Porém, o que a gente precisa impactar é que esse diagnóstico não seja tardio. Eu não quero diagnosticar o câncer de mama no estadio 3 e 4, mas no estadio inicial, no estadio 1, onde a chance de cura é muito mais alta. Aí, doutora, outro pensamento dentro desse raciocínio de suma sabedoria da senhora e de grande experiência. A informação está cada vez mais acessível. Nós temos aí a internet no seu tamanho astronômico. Eu noto que as empresas, no geral, de comunicação, têm feito há muitos anos um papel muito interessante na prevenção, na divulgação dos aspectos ligados com o Outubro Rosa, e mesmo assim a gente vai vendo esse aumento, esses casos. Aí vem o outro lado da minha colocação. A senhora acha que as mulheres estão atentas aos exames preventivos, os exames, vamos dizer, habituais, no momento adequado, ou está havendo um relaxamento, apesar de tamanha informação, doutora? Isso, a informação ela é crescente, como você bem colocou, Fábio, mas nós temos um fator impactante que se chama medo. Muitas mulheres, elas têm medo de fazer o exame e de descobrir alguma coisa. Muitas mulheres percebem alguma alteração na sua mama, como a presença de um nódulo, e têm medo de procurar assistência médica. E aí, quando vai procurar, a coisa já está mais avançada e nós vamos estar naqueles estadios mais avançados. Então, a informação, ela existe. Então, principalmente no mês de outubro, essa informação ela é recorrente. É toda uma sociedade envolvida em divulgar que o rastreamento ele deve ser realizado no intuito de fazer uma detecção precoce. Então, fazer a mamografia, fazer a sua consulta regular ao mastologista e aí deixar esse mastologista, que é um dos atores principais em todo esse processo, ele conduza, solicitando os exames necessários, dentre eles a mamografia, para que se faça um diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse é o podcast Mais Vida pela Dr. Play, agradecendo a todos, estamos aqui ao vivo, uma honra. Ela realmente é uma médica atuante, renomada, e eu conheço muito bem todo o trabalho e o dinamismo no qual a doutora Ana Tereza atua. Doutora, agora tem
o diagnóstico do câncer de mama envolve exames clínicos de imagem e a biópsia. Ou seja, um arsenal nessa história para que se possa chegar num diagnóstico assertivo. Não é isso, doutora? Perfeito, Fábio. A mamografia, ela é o exame recomendado para o rastreamento do câncer de mama a partir dos 40 anos de idade. Mas observe, existe uma população que não está com 40 anos de idade, uma população mais jovem, que vem apresentando um aumento na incidência do câncer de mama e quem vai ajudar é o exame clínico. Então, a importância da consulta regular ao mastologista, onde ele vai examinar, avaliar as mamas dessa paciente e indicar os exames que serão necessários, porque provavelmente a mamografia não será tão adequada a depender da sua faixa etária, mas talvez a ultrassom, talvez a ressonância e as biópsias, que numa infinidade de modalidades para dar o diagnóstico assertivo da doença. Aí, doutora, a senhora falou entre os casos, vamos dizer, de possíveis riscos, as adolescentes estão menstruando mais cedo. A média que se tinha há muitos anos atrás, se falava em 15 anos, hoje já se fala em 11. Aí, doutora, esse é um fator, pela minha leitura, que é irreversível, porque faz parte também do crescimento humano e por aí vai. Tanto, qual é a minha análise? As adolescentes vão continuar menstruando mais cedo. E aí, doutora, o que fazer? Isso é um fator de risco que a gente não pode modificar, não é verdade, Fábio? Porque se ela menstruar aos 11 anos, aos 10 anos, ela vai passar uma vida reprodutiva hormonal longa. Então, a janela estrogênica dessa adolescente, ela vai ser longa, né, por toda a sua vida. Consequentemente, ela vai ter um risco maior de ter o câncer de mama. Mas isso é um fator que a gente considera não modificável. Então, eu preciso, para essa adolescente, instituir uma consciência daqueles fatores que são modificáveis, que são não ingerir bebida alcoólica em excesso, controlar o peso, praticar atividade física. Então, eu consigo equilibrar. Doutora Ana Tereza, nesse tópico aqui, tipos de tratamento para o câncer de mama, já está ocorrendo um fator interessante e, repito, preocupante, que quase todo mundo já sabe de alguém que teve um câncer de mama ou que está com um câncer de mama, muitas vezes até na proximidade do ambiente familiar. Isso já se nota, portanto, as pessoas naturalmente já se assustam, né, doutora? Isso. É difícil hoje, né, Fábio, numa família não ter uma pessoa que teve um câncer de mama. Na verdade, você vê que... Por quê? Porque essa incidência, ela realmente vem aumentando. Mas tem um ponto muito importante nessa sua colocação. Muita gente já sabe até o que fazer, mas o tratamento do câncer de mama hoje, ele é individualizado. Porque quando a gente fala assim, Maria diagnosticou um carcinoma ductal invasivo. Ana também diagnosticou um carcinoma ductal invasivo. Eu vou dizer, Fábio, que a doença ela vai ser diferente entre as duas mulheres, porque para além do tipo histológico, existe a classificação molecular do câncer de mama. Então, para Maria, possivelmente, se ela tiver receptores hormonais positivos, ela vai fazer um tratamento baseado em bloqueio hormonal. E para Ana, sendo um tumor baseado numa expressão de um fator de crescimento chamado HER2, ela vai utilizar uma terapia à base de anticorpos. Então, o tratamento é completamente diferente. Existem sim, tem um tratamento cirúrgico, tem um tratamento sistêmico, talvez tenha um tratamento radioterápico, mas ele vai variar desde a sua sequência, quem vai começar por qual tratamento e o que eu vou utilizar de drogas. Então, o arsenal terapêutico hoje para o câncer de mama, ele é muito grande, muito diversificado. Então, a abordagem, ela é individualizada. E eu costumo dizer para as minhas pacientes, não se compare com a sua vizinha, ou com a sua mãe, ou com a sua tia, ou alguém próximo que você conhece que teve câncer de mama, independente do desfecho dela, porque o seu caso pode ser completamente diferente. Doutora, eu tive um caso na família, né, bem próximo, até recentemente eu posso dizer, e algumas características que eu analisei. Teve aquele momento inicial dramático, né? A partir daí foi buscado o tratamento adequado,
se optou logo de entrada pela cirurgia, que foi um sucesso. Agora, doutora, ocorreu uma coisa muito interessante que eu quero frisar nesse momento. Existe um exame que é particular, que é caríssimo, e que, graças a Deus, essa pessoa da família pôde fazer esse exame. Quando chegou o resultado, o exame mostrou que ela não precisaria fazer as sessões, por exemplo, de químio ou rádio. E isso foi um alívio imenso. Quando eu tive contato com os médicos que atuaram nessa situação, eles disseram: Fábio, se todos tivessem acesso a esse exame, evitaríamos que muitas e muitas mulheres chegassem na químio. Aí eu fiquei sempre pensativo, doutora, quer dizer, a população, que na sua maioria é demasiadamente carente de recursos, praticamente por não poder arriscar, já vai direto para um tratamento de químio ou de rádio ou outro procedimento, não é, doutora? É isso mesmo. Mas, Fábio, você sabe que isso é uma questão de que a gestão, de que as políticas públicas, elas comecem a entender a importância desse exame. Veja só, quando o câncer de mama, ele expressa receptores hormonais, existe um tratamento que pode ser à base de quimioterapia ou apenas do bloqueio hormonal, do bloqueio dessa produção hormonal, chamado de endocrinoterapia adjuvante. O exame que Fábio está referindo chama-se assinatura genômica do tumor. Nós temos alguns exemplos, Oncotype DX, Mama Printing. Então, quando esse exame ele é realizado e ele mostra que aquele câncer de mama ele é de baixo risco genômico, a gente omite a quimioterapia e faz apenas a endocrinoterapia. Mas aí por que eu falo da questão de gestão? Quando o gestor ele começar a identificar que é um exame caro, mas que é muito mais caro fazer sessões de quimioterapia do ponto de vista financeiro, ou seja, de custos, e do ponto de vista para a mulher, do seu emocional, de como ela vai ficar mediante todos os efeitos colaterais de um tratamento que é penoso. Quando ele colocar isso na balança, ele vai ver que é mais barato, mas é economicamente viável fazer a assinatura genômica do tumor do que fazer a quimioterapia. Então, eu acredito, Fábio, que seja um reajuste e que quando as lideranças começarem a entender isso, talvez haja um projeto de lei que seja reformulado. Doutora, eu não esperava diferente. Foi de extrema inteligência a resposta da senhora, porque o que é que a gente nota? Os próprios planos de saúde. Se eles cobrem esse exame, eles vão ter situações muito mais adequadas adiante, de saúde daquela pessoa. Quer dizer, não vão ter gastos excessivos com o uso do plano. Imagine na base, vamos pensar no SUS. Se faz isso, que o número de pessoas é muitas vezes maior, você também vai acarretar numa diminuição do ônus financeiro, né, sobre todo o sistema, e não só isso, vai propiciar saúde para todos, né, doutora? É exatamente esse raciocínio, Fábio, que precisa alcançar quem está na gestão. E não estou falando apenas da gestão do SUS, você falou muito bem da gestão do plano de saúde. Quando a operadora de saúde começar a entender isso, eu tenho um custo na minha operadora de saúde, digamos, de R$150 mil com quimioterapia. Estou dando um exemplo dentre os tratamentos. E eu tenho um custo nesse exame que Fábio citou, na faixa de R$15 mil. Olhe a economia como ela é vultuosa. Então, é importante que a gente pense nisso e que os gestores comecem a pensar. Doutora, tanto que essa tela está dentro de todo esse contexto que estamos a falar, numa profundidade ainda maior. Os testes genéticos e a mastectomia profilática. Ou seja, são dois termos que estão associados porque a genética ela tem crescido muito quando pensamos em pesquisa, em investigação, e isso dá um balizamento de um futuro até mais promissor aí nos tratamentos e até numa possível cura ou minimizar os efeitos da doença, não é isso, doutora? Isso.
A questão do teste genético, só explicando para o nosso público, ela é um pouquinho diferente da assinatura genômica que nós estávamos falando. A assinatura genômica, ela diz respeito ao câncer de mama em si, como aquele câncer ele se comporta. O teste genético é uma pesquisa se aquele indivíduo, e eu falo aqui indivíduo porque o teste não é feito só para câncer de mama, se aquele indivíduo é portador de uma alteração genética que acarrete o surgimento de alguns tipos de câncer. Então, isso ficou, Fábio, muito bem descrito na mídia quando a Angelina Jolie resolveu tirar suas 2 mamas. Então, o que aconteceu com Jolie? Por ter uma história familiar bem marcada pelo câncer de mama, com muito sofrimento, a mãe foi acometida, a avó foi acometida, a tia dela foi acometida, ela se preocupou e resolveu fazer o teste genético. E aí o teste genético sinalizou que Jolie era portadora de uma mutação genética, de uma variante patogênica, fazendo com que o risco de desenvolver câncer de mama e de ovário chegasse a 95%. Então, por causa disso, por causa desse teste, dessa informação, do aconselhamento genético que foi dado a Jolie, ela optou por fazer a mastectomia profilática. Inclusive, ela não fez apenas a mastectomia, ela fez também a retirada dos 2 ovários, que foi a oforectomia profilática. Então, com isso, ela reduziu realmente o risco de ter câncer de mama, ter câncer de ovário. Eu queria só ressaltar que a mastectomia profilática, ela é redutora de risco. Ela não elimina, Fábio, 100% o risco de ter câncer de mama. É tanto que eu falei em 95% Verdade. a possibilidade de ter e a possibilidade de reduzir é nessa faixa. Então, não é 100%. Então, Jolie retirou as 2 mamas, retirou os 2 ovários, mas ela ainda tem um pequeno risco em ter câncer, mas a redução é muito grande. Vale a pena em casos de testagem positiva. Ô, doutora, eu sei que a senhora já se deparou com inúmeros casos, eu sempre costumo tentar fazer essa leitura. O momento que se traz o resultado para uma paciente está com câncer de mama, sempre, vamos dizer assim, uma situação muito dramática de se dar essa notícia. E aí, doutora? Fábio, a gente lida com pacientes, se depara com casos, né? Lida com casos, às vezes, extremos. Tem paciente que você dá a notícia, ela aceita bem, ela processa bem, ela tira as dúvidas naquele momento. E a gente, às vezes, lida com paciente que não consegue escutar, chora do começo ao final da consulta. Então, é muito pessoal, é muito individual essa resposta que a paciente vai apresentar mediante o diagnóstico. Mas o que é importante? Na hora que nós estivermos dando o diagnóstico, é importante passar leveza, seriedade e mostrar para a paciente todo o arsenal terapêutico que tem ao dispor dela naquele momento. Porque quando ela entende que ela está, sim, com o diagnóstico de câncer de mama, mas todo um arsenal, eu digo um arsenal do ponto de vista de cirurgia, de terapia sistêmica, de radioterapia, que vai ser ofertado a ela, e isso vai levar à cura, ela vai ficar mais segura. E por mais que aquela notícia seja impactante no primeiro momento, ela começa a processar e entender que, sim, eu estou doente, mas eu vou ficar curada. Entendi. Ô, doutor, aí eu acho que entra muito também a questão da religiosidade, né, nesse momento. E mesmo nos casos, vamos dizer, praticamente incuráveis, os casos extremos, a informação que se dá para o paciente, para a família, é sempre da verdade, é sempre de dizer, ou seja, ou naquele momento há de se ter todo um cuidado, se passa para assistentes sociais ou para psicólogos. Como é que funciona esse momento crucial, doutora? Perfeito. A depender, Fábio, do perfil da paciente, a gente pode sim requerer assistência de outros profissionais, até porque a abordagem do câncer de mama, ela é multidisciplinar. Mas veja só, a pessoa acometida pela doença, ela precisa saber que está acometida, até porque ela vai ser um agente ativo em todo o processo. Eu vou precisar da paciente ciente que vai tomar uma medicação, ciente que vai passar por uma cirurgia. Então, esconder o diagnóstico, na minha opinião, tem 2 graves consequências. A primeira é que não vai passar segurança para a paciente. A doutora está me enganando, ela não quer dizer a verdade. E isso vai reverter o quê? Eu não vou ficar boa. Se ela está escondendo alguma coisa de mim, é porque eu não tenho chance, é porque o meu caso é muito grave. Então, a verdade, ela sempre tem que ser prioritária.
paciente tem que entender. E a questão da religiosidade, ela é fundamental. Nós temos um Deus, um Pai único, que nos ama como filhos queridos. Não é porque a gente fez um diagnóstico de câncer que Deus não olhou para mim, Deus esqueceu de mim. Porque comigo, meu Deus? Porque por trás de tudo isso, tem um amor dele que quer lhe mostrar alguma coisa. Às vezes quer lhe mostrar o quanto você é amada, o quanto existe uma rede de apoio que está à sua disposição e que às vezes você não está nem se dando conta. Então, a religiosidade é extremamente importante. Entretanto, Fábio, naqueles casos em que eu tenho, por exemplo, uma paciente bem idosa, vou colocar uma paciente minha. Essa paciente, quando eu fiz o diagnóstico de um câncer de mama bilateral, ela tinha 98 anos de idade. E aí, a família, né, vieram os filhos conversar comigo quando nós fizemos o diagnóstico, disseram, doutora, não conte a ela. Não diga a ela que ela está com câncer de mama, por favor. E nós conversamos muito, ela não estava nessa consulta, inclusive eu passei os riscos de uma cirurgia para essa paciente nessa faixa etária, com tudo que era possível de acontecer. E de início eles disseram assim, doutora, não vamos operar a nossa mãe. Vamos deixar como está, ela já viveu 98 anos. E eu respeitei a opinião da família, mas ela tinha um filho médico em São Paulo. E ele me telefonou no final de semana, e nós conversamos bastante, ele disse assim, Ana, eu vou autorizar a cirurgia da minha mãe. Porque se eu não autorizar que você faça a ressecção, possivelmente esse nódulo vai crescer, vai virar uma ferida e aí é mais complicado. E aí, Fábio, nós fomos para a cirurgia, não foi necessário retirar a mama toda, fizemos só a retirada parcial onde estava a lesão. Ela evoluiu bem, mas olha, essa pacientezinha, ela não sabe que era, essa não soube que era câncer de mama, porque a gente teve todo um cuidado no seguinte sentido, para ela seria só a cirurgia. Ela não iria passar por quimioterapia, não iria passar por radioterapia, seria apenas o tratamento cirúrgico, mais uns comprimidinhos que ela ficou tomando. Então, a omissão da informação nesse caso, ela foi importante porque não impactou no tratamento e emocionalmente não deixou uma paciente idosa de quase 100 anos de idade preocupada com a doença que está totalmente controlada. Nós já temos aí 3 anos que operamos e ela está muito bem. Mas, doutora, que relato, né, assim, emocionante, e a gente vê nitidamente, quando a senhora citou o caso do filho, médico e todo o contexto, a presença de Deus, né? A gente vê aí as ações pontuais, mas adequadas para aquela situação, né, doutora? Sensacional. Parabéns, doutora. Aqui diz, o histórico familiar de câncer de mama. São muitos os casos, como já sabemos. E aí, doutora, esse histórico familiar, algo muito a se preocupar? Sim. Agora, Fábio, é importante que as pessoas saibam que a cada 100 mulheres, dessas 100 mulheres, apenas 5 a 10 vão ter história familiar de câncer de mama. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque, teoricamente, eu só vou me preocupar se a minha família teve alguma história de câncer de mama. Mas vejam que 90 a 95 mulheres num universo de 100 vão ter câncer de mama sem ter nenhuma história familiar. Mas por que é importante a gente falar do histórico familiar? Porque aí a chance daquela mulher que está inserida num contexto com vários casos de câncer de mama é muito alto. Então, a mãe teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, a irmã. Então, essa mulher inserida nesse contexto, ela apresenta um risco muito mais alto de ter câncer de mama. E vale salientar que muitas vezes não é só o câncer de mama. Câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de intestino, câncer de útero. Então, existem outras neoplasias que podem estar associadas, porque por trás disso pode haver a presença de uma mutação genética, de uma variante patogênica que eleve o risco do desenvolvimento do câncer de mama e de outros cânceres. Estamos ao vivo, esse é o podcast Mais Vida pela Dr. Play, uma entrevista que eu caracterizo com toda prudência como maravilhosa, de grande utilidade pública, e a doutora, amiga excepcional, Ana Tereza Uchoa. Vamos ver, doutora, o próximo tópico que virá aí na sequência fala justamente das ações cirúrgicas nos casos de câncer de mama. Hoje, os procedimentos cirúrgicos, eles se atualizam, eles se modernizam, eles são, creio, cada vez menos invasivos. Como é que a senhora está vendo isso? Perfeito, Fábio. Eu fiz uma aula recente agora para o Encontro Paraibano de Tumores Femininos e foi justamente sobre isso, sobre a abordagem cirúrgica do câncer de mama.
Um dos grandes medos das pacientes quando elas recebem o diagnóstico é de ficar sem a mama, é a mutilação. Estou com câncer de mama, vou perder a minha mama, então vamos lá. Primeira coisa, quando o tumor, ele aumentou um pouquinho, ele de repente não tem um receptor hormonal e eu preciso começar pelo tratamento sistêmico, seja quimioterapia, seja imunoterapia, a chance, o percentual de desaparecimento da doença é de 60% a 70%. Então, essas pacientes vão tratar e quando elas voltarem para mim, elas não vão ter mais tumor na mama. O tumor vai ter desaparecido. E aí, vai ter que fazer a cirurgia? Sim, a gente vai precisar abordar o leito cirúrgico, aquela área onde o tumor existiu, porque ele já foi embora. Então, é uma cirurgia muito menor. É uma cirurgia resumida a um setor da mama, que era o setor onde estava o tumor previamente. Então, esse é o primeiro ganho. A gente vai ter uma cirurgia muito menor, minimamente invasiva. Essa é a primeira questão. Mas naqueles casos em que eu preciso começar com a cirurgia, eu chamo de cirurgia upfront. Eu vou iniciar pela cirurgia. Nesses casos, eu posso lançar mão de uma quadrantectomia, que é uma cirurgia mais parcial, um pouco maior do que o setor, mas que eu englobe apenas um quadrante, uma parte da mama. E se houver a necessidade da mastectomia, da retirada total, aí nós vamos fazer a retirada mais a colocação no mesmo tempo cirúrgico do implante de silicone. Então, nós já fazemos a reconstrução mamária. E um benefício muito grande é, Fábio, utilizando técnicas de oncoplastia, onde o mastologista agrega a segurança oncológica ao benefício estético. Então, nós vamos fazer, sim, ou a quadrantectomia ou a mastectomia e vamos simetrizar a outra mama. Então, a paciente já sai da mesa cirúrgica com mamas novas, com segurança oncológica e com benefício estético, como eu falei. Mas, doutora, que informação muito agradável, né, assim, de escutarmos diante de tanta experiência que a senhora tem. Doutora, eu sempre tive uma dúvida, vou perguntar à senhora, como é a análise dos casos de câncer de mama, obviamente, quando se dá o seguinte, eu noto que tem situações que o médico, a médica, ela tem a opção primeiro fazer tipo a químio para depois fazer a cirurgia. E outras situações é o inverso, fazer primeiro a cirurgia e depois seguir com os procedimentos outros. Como é que se dá essa análise para essa decisão? Essa escolha. Essa escolha. Não é isso, Fábio? A escolha, ela depende do perfil molecular do tumor. Lembra que eu falei anteriormente que nós vamos caracterizar o tipo histológico, por exemplo, carcinoma ductal invasivo, que em duas mulheres vai ser totalmente diferente a depender do perfil molecular. Então, quando esse tumor expressar receptores hormonais, nós vamos começar pela cirurgia. Por quê? Porque nós sabemos que nesses casos, todos os trabalhos, toda a evidência científica aponta para o benefício da cirurgia em detrimento do tratamento sistêmico. Quando esse câncer de mama, ele não expressa receptor para hormônios, ou então ele expressa um receptor chamado HER2, nós vamos começar pela terapia sistêmica, porque nós sabemos que nesses casos, as drogas, a terapia com anticorpos, com imunoterapia, com quimioterapia, essa terapia ela é superior à cirurgia. Então, a escolha de qual caminho eu vou tomar, de qual planejamento para aquela paciente vai ser adequado, vai depender do perfil molecular do tumor. Interessante. Ô, doutor, hoje se fala muito na palavra remissão, sim, principalmente nos que estão adeptos da medicina integrativa funcional. Aí vem a minha pergunta, a senhora já se deparou com casos, uma vez detectado, estágios iniciais do câncer de mama, e de repente aquela paciente ou família seguiu para outros tratamentos, vamos dizer, alternativos, e de repente vinha a remissão, ou seja, o câncer sumir, doutora? Fábio, se a paciente fizer todo o tratamento oncológico e depois ela partir para esse tratamento mais integrativo, digamos assim, ok, tá tudo certo. Mas ela substituir, ela diagnosticou, de repente faz apenas uma cirurgia e ela não segue
o tratamento adequado oncológico, é muito difícil a doença entrar em remissão. Possivelmente essa doença ela vai recidivar. Ela pode até passar algum período em remissão, até porque se ela fez a cirurgia, ela já retirou. Mas a chance, Fábio, de ter uma recidiva à frente, ela é altíssima. Então, eu sou muito de acordo com a medicina integrativa, sim. Que você tenha a questão alimentar, a questão funcional, mas ela não pode substituir o tratamento oncológico. Podem até andar juntos, mas não pode substituir. Eu acho que foi uma informação assim, muito importante, porque a gente se depara com vários casos, mas deu para entender que no caso específico do câncer de mama, o olhar é totalmente diferenciado, né, doutora? Nós temos que ter muita prudência, temos que estar amparados amplamente na ciência, nas novas pesquisas, nos estudos, nos avanços, não é, doutora? Exatamente, Fábio. Essa sua colocação me fez lembrar de uma paciente que eu tenho no HU. Essa paciente, infelizmente, quando ela foi diagnosticada com câncer de mama, ela já foi diagnosticada numa fase mais avançada. No momento do diagnóstico, ela já tinha metástase óssea. Então, foi feita a cirurgia dessa paciente, foi indicada para ela quimioterapia e foi indicado o bloqueio hormonal pelo perfil molecular. Mas ela não fez uma substituição por outra medicina, ela simplesmente disse que não queria tratar. Foi uma opção, porque ela disse que não queria passar o inconveniente da quimioterapia e de alguma medicação por uma coisa que já estava instalada. E aí, Fábio, eu queria deixar muito claro para todas as pessoas que estão nos escutando, mesmo diante de um diagnóstico de câncer de mama mais avançado e com metástase à distância, ele ainda é passível de controle. É possível sim, com os tratamentos que nós temos na atualidade, que essa paciente viva por muito tempo. Então, às vezes as pacientes dizem assim, eu não vou tratar porque eu vou morrer mesmo. Gente, eu posso atravessar a rua e morrer. Né? Então, a gente, enquanto tem tratamento, a gente tem que instituir e a sobrevida, assim, ela vai ser longa. De repente, é uma pessoa que vai morrer de outra coisa que não é o câncer de mama. Então, não podemos desistir. Então, me lembrou porque eu fiz a seguinte comparação. Ela não foi para outra medicina, ela não foi, por exemplo, tomar um chá de graviola. Ela simplesmente desistiu. Mas muitas pacientes fazem o que o Fábio falou, né? Vai para outro tipo de medicina, uma medicina mais alternativa. E aí eu falo, não vai trazer a segurança oncológica. Então, se vocês puderem, façam um tratamento oncológico e depois, se quiser seguir com a medicina alternativa, nada contra, desde que ela não substitua a medicina convencional e necessária para o controle da doença, que é o câncer de mama. Doutor, eu quero até fazer um elogio, porque já entrevistei muitos médicos e conheço os hospitais a nível de direção e do corpo clínico também. Temos aqui, no caso, o Napoleão Laureano como uma grande referência para Paraíba, a nível dos casos oncológicos. Conheci também integralmente, em loco, entrevistei também o doutor Derloptas, me refiro ao Hospital da FAP, em Campina Grande, outra grande referência. Temos o Hospital Universitário também, né, doutora? Temos o Hospital do Bem em Patos. Bem, o Santa Isabel também trabalha no nível de situações oncológicas, doutora? O Santa Isabel, ele não é uma referência em oncologia, porque nós não temos lá o centro de infusão para quimioterapia. Mas a abordagem cirúrgica, sim, eu opero muitas pacientes lá, Fábio, no Santa Isabel, muitas pacientes. Né? Mas a gente consegue oferecer para ela o tratamento oncológico. Na verdade, a assistência de diagnóstico e tratamento cirúrgico. Mas a parte da oncologia clínica, a gente não tem disponível no Santa Isabel. Quero até lembrar e parabenizar, né? Estive recentemente com ele, o magnífico, o chanceler da Unifacisa e o idealizador do grandioso Hospital HELP em Campina Grande, que já começa gradativamente, por etapas, obviamente, a fazer um trabalho que será grandioso na área da oncologia. Portanto, o olhar também se dar na Paraíba em relação ao Hospital HELP, porque o atendimento básico de todo o hospital é SUS, inclusive com várias ações filantrópicas. Tanto isso a gente vê com bons olhos, né, doutora? Sim, Fábio, o HELP é realmente uma referência em Campina Grande, um hospital de ponta. Inclusive, nós vamos fazer agora em novembro o Simpósio Paraibano de Mastologia em Campina Grande. Bacana. Nós fizemos agora em maio aqui em João Pessoa, estamos indo para
Campina, inclusive com 2 convidados nacionais, né, que vão fazer palestras, vão fazer cursos, vai ser bem interessante. Eu tive observando lá a montagem final de um dos equipamentos nessa área de exames oncológicos, que só o valor ali empregado foi de 2 milhões de dólares. Portanto, isso me emociona, sabe, doutor? E imagina a senhora, porque sabemos, né, quando pensamos nos menos favorecidos, no SUS, que são pessoas que serão devidamente atendidas, não é, doutora? Com toda essa humanização e esse cuidado, né? Exatamente. Esse público de maior vulnerabilidade social vai ser agraciado com um hospital de ponta como esse. Que coisa boa, né? Muito bom. Agora tem câncer de mama, quando a prevenção é a melhor solução, aí sempre, né, doutor? É o que temos que trabalhar. Eu penso muito, né? Até porque passei 27 anos dando aula, né, em sala de aula, e eu vejo muito que a escola tem o seu papel primordial, obviamente a família também, as empresas, as instituições. Como é que a senhora vê? Ainda falta muito, estão cumprindo o seu papel, temos que cobrar mais. E aí, doutora? Então, eu fico muito feliz, na verdade, quando chega no Outubro Rosa e eu vejo, Fábio, uma grande mobilização da sociedade em se falar sobre câncer de mama e fazer ações como a que você está fazendo, porque é divulgar, é levar a informação para aquelas mulheres, porque vejam, aqui o banner mostra, a prevenção é a melhor solução. Dá a sensação que a gente vai conseguir evitar o surgimento do câncer de mama, o que infelizmente não é a verdade. Quando a gente fala em prevenção do câncer de mama, nós estamos falando num diagnóstico precoce. Aquela mulher que faz regularmente a sua consulta ao mastologista, regularmente os seus exames, como a mamografia, por exemplo, ela, se for acometida pelo câncer de mama, será numa fase muito inicial, capaz de levar à cura do câncer. Mas evitar o surgimento, infelizmente, não é a nossa realidade ainda quando nós falamos em câncer de mama. Então, prevenção é a melhor solução, quer dizer, diagnóstico precoce da doença é a melhor solução. Por quê? Câncer de mama tem cura, desde que diagnosticado precocemente. Aí, doutor, eu acho que vai se dar todo um fechamento inteligente na nossa conversa, quando eu falei escola. Vamos pensar nas nossas crianças. Se você começa ali na escola, além da informação, você tem uma cantina que usa ações saudáveis na alimentação. Portanto, ali vai nascer uma criança que, de qualquer maneira, no seu processo evolutivo, as chances de qualquer patologia serão muito menores. Portanto, é esse o olhar que eu acho que muitas vezes ainda falta, não sabe, doutora? Isso é verdade, Fábio, porque a criança que é incentivada a se alimentar bem, a praticar atividade física, a cuidar da sua saúde, o que é que vai acontecer com ela? Vai ser um adulto saudável, porque os seus hábitos vieram desde a tenra idade. Então, quando estiver na vida adulta, ela vai saber como é ter uma vida saudável. E aí, olha, qualquer situação de doença que possa aparecer, ela vai ser mais fácil de ser tratada, porque uma pessoa que tem hábitos de vida saudável tem um sistema imunológico mais ativo, mais vigil. Então, consequentemente, se for acometido do câncer de mama, vai passar mais fácil, porque tem um sistema imunológico que vai ajudar em todo o processo. Doutora, hoje a atuação da senhora, eu sei que é muito ampla, mas eu queria que a senhora dissesse, a nível da clínica, do Instagram, que eu já falei que a senhora tem uma comunicação muito interessante, aonde estão os locais que podemos encontrar a doutora Ana Tereza? E aí, doutora? Então, eu atendo naquelas pacientes que são usuárias do SUS, estou à disposição no Hospital Universitário Lauro Vanderlei e no Hospital Santa Isabel. Aquelas pacientes que têm convênio, plano de saúde, eu atendo na clínica Oncovida, que fica no bairro dos Estados, e faço também um atendimento na Estácio, que fica aqui no Altiplano. Ou seja, doutor, uma atividade imensa, né? Mas
é aquilo que eu digo, bem administrado, como a senhora faz, há tempo para tudo e se continua salvando vidas. A senhora é mãe também de quantos filhos? Duas filhas, mas duas filhas já grandes, uma já com 24 e eu com 17. E alguma seguiu para essa linha da saúde e da medicina, doutora? Não, Fábio, elas fizeram, uma já é psicóloga e a outra está fazendo psicologia. Doutora. Ambas vão me ajudar nesse processo como emocional, porque, olha, a paciente que passa o processo do câncer de mama, ela precisa estar bem emocionalmente. Tudo flui mais fácil. Os efeitos colaterais das medicações, a recuperação pós-operatória, pós-cirúrgica, a gente nota uma diferença nas pacientes que estão bem emocionalmente. Muito bom a informação, ou seja, vai haver aí todo um casamento, né, doutor, em relação às ações para que se possa, evidentemente, salvar mais e mais vidas. Eu sou um adepto, eu sou um fã, eu nasci realmente com a tecnologia intrínseca às minhas ações. Aí diz aqui, doutora, a tecnologia aliada e integrada à saúde da mulher. Isso é um fato hoje, eu acho que incontestável, e essa tecnologia tem ajudado muito. Quando a gente pensa, por exemplo, os exames, vamos pensar só nos exames. A inteligência artificial tem causado uma revolução nos exames. E ali a senhora, no conceito médico, clínico, vai poder, com certeza, dar um diagnóstico com uma precisão imensa, não é, doutora? Imensa. O avanço da inteligência artificial em todos os âmbitos, falando na medicina, ele é maravilhoso. Eu vou dar só um exemplo, Fábio, que é muito interessante. A gente conversou, ao longo da nossa conversa, nós falamos que naquelas pacientes que muitas vezes começam com a terapia sistêmica e o tumor desaparece, ela vai se submeter a uma cirurgia menor, não é verdade? Porque o tumor sumiu. Hoje, a paciente ainda precisa se submeter a uma cirurgia, porque eu só tenho certeza que o tumor desapareceu por completo quando eu retiro a amostra daquela área da mama onde estava o tumor e confirmo, realmente não tinha mais nenhuma célula doente. Mas, com a inteligência artificial, nós já temos programas e trabalhos científicos publicados associando a inteligência artificial a métodos de biópsia desse leito tumoral, de forma que eu vou conseguir ter essa informação sem precisar operar a paciente. Muito interessante. Olha que fantástico, né? Fantástico. Então, com a associação da inteligência artificial, num futuro, acho que não tão longe, não tão distante, nós não vamos precisar operar mais as pacientes, mas fazer um segmento através da inteligência artificial. Sensacional. Ô, doutora, quando nós pensamos em um país, vamos dizer, de primeiro mundo, os Estados Unidos, como é que é feito lá o trabalho em relação ao câncer de mama? Nós estamos muito distantes ou estamos alinhados aí com equipamentos, procedimentos e exames? E aí, doutora? Fábio, totalmente alinhados. O que a gente vai ter, talvez, de alguma diferença é uma droga que ela é lançada, chega primeiro lá e depois vem para cá. Mas em relação a diagnóstico, a tratamento cirúrgico e mesmo na oncologia clínica, nós estamos muito pareados com os Estados Unidos. Essa questão da inteligência artificial que eu estou falando é porque os trabalhos começam lá. Então, lá eles já fazem esse trabalho, já selecionam algumas pacientes, que é o que vai dar de base para o futuro. Mas todo o emprego que é feito lá, atualmente é feito aqui também. Então, vamos supor que estejamos no momento em que uma droga foi lançada para câncer de mama, ela está sendo testada nos Estados Unidos em algum grupo de pacientes, mas assim que essa droga for relativamente segura, ela passa a vir para o Brasil. Então, nós estamos bem alinhados, bem pareados. Ô, doutora, antes se falava muito, ainda se fala, obviamente, de inicialmente a mulher estar sempre atenta à observação, no caso do câncer de mama. Ou seja, a se tocar. Isso ainda é válido ou é muito preliminar? Ou o ideal é logo buscar os médicos e os exames? Como é que funciona hoje essa observação inicial de algum problema? Isso, que a gente chama, Fábio, como autoexame, o autoexame das mamas. O autoexame das mamas, apesar de ser bem preliminar, como o Fábio colocou, é importante que a gente lembre que é um exame de graça, simples e que eu faço a qualquer momento. Então, ele não perde, Fábio, a sua importância a partir do momento que chama a atenção da mulher para o fato de que ela tem mamas, que essas mamas precisam ser olhadas e precisam ser cuidadas.
Porém, o autoexame, ele não consegue impactar na mortalidade por câncer de mama por uma coisa muito simples. Quando eu for perceber a lesão, ela já está um pouquinho avançada. Não avançada do ponto de vista de não tratável, não é isso. Mas ela está maior do que daquela informação que o exame poderia me dar. Por exemplo, eu palpei um nódulo de 2 centímetros, mas de repente a mamografia, a ultrassom, a ressonância, o exame com o especialista poderia ter detectado esse nódulo com 1 centímetro. Então eu já perdi aí, digamos, 1 centímetro de diferença de imagem. E aí talvez o diagnóstico mais precoce poderia ter sido feito antes. Então, o autoexame ele é válido enquanto uma forma de autoconhecimento, de chamar a atenção para a população feminina de que ela tem mamas e que elas precisam ser cuidadas. Doutora Ana Tereza Uchoa, eu quero agradecer imensamente a presença da senhora. Eu tenho certeza, eu já tenho essa nitidez, fizemos uma entrevista maravilhosa, de total utilidade pública, e as palavras finais da senhora, que eu tenho certeza serão de esperança, de amor, de vida. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Fábio. É um prazer estar aqui com você nessa entrevista e é um prazer maior ainda poder passar essa informação para as pacientes de que o diagnóstico do câncer de mama, quando feito de forma precoce, ele aumenta expressivamente as taxas de cura. Então é importante que a mulher se olhe, que ela dê uma prova de amor a si mesmo, que é se cuidar. Então, quando eu dou essa prova de amor e eu vou atrás, eu me empolgo, eu busco o cuidado com as minhas mamas, está dizendo que eu posso fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama e vou ficar curada. Não quer dizer que eu não vou ter, não é isso, mas é que eu vou diagnosticar tão cedinho que isso vai passar, vai ser uma fase, vai ser uma batalha que eu vou enfrentar, mas que vou ser vitoriosa no final. Doutora, muito obrigado. E aqui estamos encerrando, agradecendo a todos que fazem com excelência aqui a Dr. Play, em especial ao Deoclésio aqui, que nesse comando dessa nave tecnológica aqui que leva saúde e bem-estar com tanta excelência, e procurem compartilhar todas as entrevistas no nosso canal do YouTube em Dr. Play Saúde, porque com certeza todos estarão ajudando concretamente a salvar vidas. Fiquem com Deus.